Então eu estou aqui na Casa das Filhas de Caridade, dentro do Hospital São Vicente, na Tijuca, com o padre Manuel Godoy, que está sendo carioca por alguns dias, na verdade, né, é lá de Minas. E a gente vai conversar aqui um pouco sobre essa situação de manipulação, de instrumentalização da fé cristã, né, durante essas eleições, especialmente agora nesse segundo turno. Eu me lembro, padre Godoy, que quando eu estive em São Félix do Araguaia por conta do encontro dos padres da caminhada, eu comentei de uma ocasião em que eu estava indo conhecer o Pedro Casaldáliga e que uma pessoa me alertou, né? Este bispo não vai para o céu. Eu me lembro que aquilo lhe chamou muito a atenção, né? E hoje em dia eu vejo muitas pessoas sofrendo, assim, você não vai votar no Lula? Então você não vai para o céu. Também está havendo esse tipo de pressão dentro das igrejas, né? Afinal de contas, padre, a gente é que decide quem vai para o céu, quem não vai para o céu. Eu gosto muito disso, porque no Evangelho, a única indicação assim, mais direta é no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Porque o Evangelho não diz assim diretamente você vai ou você não vai, mas no capítulo 25, que é um capítulo que trata das coisas do fim dos tempos, naquela época, né, final do primeiro século da nossa era cristã. Então lá está dito assim, é tão direto, porque diz assim: estava com fome, me deste de comer, estava com sede, me deste de beber, estava nu, me vestiste, estava preso, foste me visitar, estava doente, também foste lá me visitar, eu era um estrangeiro, vocês me acolheram. Então venham benditos do meu Pai para o reino. Então é tão direto que é engraçado que em nenhum momento fala assim: você foi à missa todos os domingos, você se confessou uma vez por ano. Isso não era uma questão. Não, o que salva, o que nos salva é a nossa empatia pela situação do outro. Sabe? Se eu tenho sensibilidade, a sensibilidade para mim é uma palavra fundamental, sabe? Porque eu posso morar no meio da favela, mas não ter sensibilidade. Para eu sentir a dor do outro, para eu entrar em sintonia com a situação existencial do outro, eu preciso ter essa coisa chamada sensibilidade e empatia. Sem isso, então, o Pedro era a figura que tinha extrema sensibilidade e empatia com a realidade dos índios, dos pobres, do pessoal mais lascado na história, né? Então, se o Pedro não foi para o céu, eu não sei, viu? Estou complicado. Eu estou com medo do meu destino. Do meu destino. Quem é que vai, né? Bom, vindo aqui para a situação das eleições, nós tivemos aí uma arruaça em Aparecida do Norte, né? E o Dom Orlando Brantes, que pregou aí contra os dragões, né, tem sido perseguido, xingado de todo jeito, né? Quem são esses dragões? Então, o Dom Orlando, ele partiu da leitura bíblica, que é interessante, porque o Apocalipse, ele liga o dragão à serpente do paraíso, que seduziu, né, o primeiro casal para o mal, né? Então essa serpente, depois no Apocalipse, é tratada como dragão, e é o dragão que persegue a mulher vestida
descida de sol, que é uma representação das comunidades do final do primeiro século da era cristã. E o dragão era o império, né? O dragão era o império. E o império provocava o quê? Escravidão, fome, miséria, corrupção, impostos altíssimos em cima do povo, muito sofrimento. Então, Dom Orlando falou muito claramente, tentando atualizar quais são os dragões de hoje. É o dragão da fome, é o dragão da mentira, o dragão da fake news, o dragão do ódio que está aí, né? Agora, uma coisa que é impressionante, agora quando a gente fala contra o ódio, os seguidores, né, do atual presidente acham que a gente está pregando contra ele. Então, eles já admitiram que eles são os portadores do discurso do ódio. Uma carapuça, né? Porque quando a gente fala de 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil, pronto, eles já identificam que a gente está criticando o atual governo. Quer dizer, é uma forma de eles admitirem que ódio, fome, fake news, né, as notícias falsas, é tudo marca registrada deles. Eles admitem isso. Tanto que em todo o Brasil a gente tem tido notícias de padres que quando vão falar de fome, quando vão falar de tudo isso, né, de pandemia, quando vão falar de armamento, pronto, começam a ser xingados como se estivessem defendendo o voto no Lula. Quer dizer, eles entendem que o Bolsonaro... Eles admitiram como propriedade deles, tudo que não presta. Eu não sei como é que funciona a cabeça. Falou de fome, ele está atacando a gente. Falou de notícia falsa, somos nós mesmos. Sabe? É uma coisa assim maluca. Sim, mas eu penso também, por outro lado, o seguinte: se eles falam de combate à fome, ou seja, de direito à alimentação, eles já atribuem ao Lula. Né? Se eles falam de cuidar do povo, do SUS, de saúde, de qualidade, eles atribuem ao Lula. Quer dizer, mas na verdade, isso tudo está na Bíblia, né, padre? É claro, é isso. Muito antes do Lula, né? É isso que eu estava falando de Mateus 25, e estava falando também da sensibilidade. Não há pessoa mais sensível do que Jesus. E é interessante porque Jesus até entrou na casa da classe média para tomar uma refeição. Mas Jesus era tão ousado na sua sensibilidade com os marginalizados, excluídos, que na casa do fariseu Simão, que tinha condições de oferecer um almoço para Jesus, na casa dele a prostituta entra. A prostituta irrompe, casa dentro, cai aos pés de Jesus. Quer dizer, tal era a simpatia, a empatia e a sintonia de Jesus com a realidade social. Então, quando eu falo de fome, eu estou falando dos famintos de lá e de cá. Quando eu falo de enfermos, doentes, olha os leprosos. Os leprosos, na época de Jesus, eles tinham que andar com um guizo, um sininho, para indicar que estava chegando um leproso. E quem são os leprosos de hoje? Tinha que ficar gritando impuro, impuro, para ninguém. Sabe? Nós vivemos a pandemia aí, a pandemia fez com que a gente, dentro da mesma casa, isolasse pai, isolasse mãe. Nós vivemos uma situação muito similar.
Que o presidente tratou com Não, deboche. Ele riu, ele debochou, ele imitou as pessoas que estavam com falta de ar. É uma pessoa totalmente insensível, uma pessoa que não tem empatia nenhuma. A que você atribui que uma pessoa desse tipo seja hoje considerada cristã por tanta gente? O que aconteceu com a palavra cristão? Como é que... Sim, claro. A palavra cristã, ela foi esvaziada no seu sentido mais profundo, né? Ela foi esvaziada. E é muito interessante que o pessoal, católicos, fervorosos, não percebem essa manipulação religiosa, mesmo o presidente indo para uma loja maçônica num dia, para uma igreja mundial do apóstolo Valdemir na outra manhã. Batizado no Rio Jordão. Se deixar batizar por um deputado que depois foi preso como corrupto aqui no Rio. E vai a Aparecida com aquela cara. Ouvi dizer que a assessoria dele recomendou que ele não comungasse em Aparecida. Né? Porque tem a história de ser divorciado, né? Não, é a confusão toda, né? Nós vivemos uma situação hilária, né? Que nós não temos uma primeira dama, nós temos a terceira dama. Né? É uma situação hilária, a terceira dama, né? E outra palavra que se esvaziou foi família, né, padre? Família. Olha, o Papa Francisco com uma exortação maravilhosa, né? Amoris Laetitia, né? A alegria do amor, tratando a família de uma maneira tão bonita, tão gostosa. O capítulo 8 da exortação Amoris Laetitia, onde Francisco trata com cuidado das famílias em situação mais vulnerável. É tão bonito, é tão educado, é tão delicado, sabe? Agora, nós temos que reconhecer hoje, família ela tem diversas versões de família. Por que não reconhecer que um casal homoafetivo com crianças adotadas, por que não admitir que eles formam, é um tipo de família, que você pode não gostar, mas é tudo ser humano. E como que você responde a quem chegasse aqui e dizer, mas a Bíblia não diz isso? O que diz a Bíblia? Não, a questão é essa, porque a Bíblia precisa ser não só lida, precisa ser estudada, interpretada. Por exemplo, quando Paulo, ele chega a fazer uma referência dura aos homossexuais, por exemplo. Paulo faz. Mas, claro, Paulo, ele estava enfrentando uma cultura grega que era muito diferente da cultura judaica. Exigir que Paulo entendesse a cultura grega com todas as suas nuances ser anacrônico. Paulo, um judeu formado por Gamaliel, na rigidez da lei, nossa, ele já avançou demais, mas ele tinha coisas que ele ficava amarrado no judaísmo. Ele não conseguia dar passos avante, alguns passos. Por exemplo, em relação à mulher, ele titubeou. Em relação ao homossexual, ele ficou na insegurança, né? Então, você tem que entender, interpretar a Bíblia, porque senão você usa... Olha, a Bíblia serve para justificar escravidão, para justificar machismo, para justificar assassinato, para justificar tortura. Nós temos versículo na Bíblia que justifica tortura.
Então, meu Deus, depois de todo o amor pregado por Jesus Cristo, depois de toda a postura belíssima de Jesus com os seres humanos, eu não posso mais ler a Bíblia sem levar em conta o olhar de Jesus. Né? Porque a sensação que se tem, eu posso estar errada, mas muitos dos fundamentalistas, eles usam mais o Antigo Testamento, né, em muitos casos, do que o Evangelho em si, a vida de Jesus. Né? Eu tenho a impressão que para muitos fundamentalistas, Jesus é um problema. Sabe, Jesus acaba sendo um problema. Né? Assim como Jesus foi problema para os fundamentalistas da sua época. E se chegasse hoje, a mesma coisa aconteceria. Um mestre da lei chega e diz para Jesus: mestre, qual é o primeiro dos mandamentos? Nós temos que levar em conta que esse pobre mestre da lei era escravo da lei judaica, que contabilizava 613 mandamentos. Eles tentavam impor 613 mandamentos. E havia muita discussão entre eles, qual será o mandamento mais importante, o primeiro. Tem criatividade para tanto mandamento diferente. 613. Aí o camarada chega para Jesus, e daí? Qual é o primeiro? É tão interessante, porque Jesus não é desrespeitoso com o mestre da lei. Ele só repete: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro. Mas há um segundo semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Acontece que os fundamentalistas separavam, e a gente percebe essa tendência hoje. Amar a Deus não tem nada a ver com amar os irmãos. Por isso que eles desconhecem Jesus. Deus é uma coisa assim abstrata, né? Jesus Totalmente. conectou o primeiro, amar a Deus, com o segundo. Jesus conectou definitivamente. Não há como você separar. Então, se você diz Deus acima de tudo, né? Jesus fez um esforço para estar no meio de nós, não para ficar acima de nós. Padre, você está dentro da hierarquia católica, né? Você é um teólogo, né, professor. A Igreja Católica, de alguma maneira, ela, como instituição, tem alguma culpa por termos chegado ao ponto que chegamos de inversão de valores, sobre o que é cristianismo, o que não é cristianismo? A Igreja Católica, ela teve alguma influência nesse processo? Eu acho a palavra culpa meio pesada, mas historicamente falando, né, sem anacronismo, é claro que houve todo um processo, que nós tivemos os 3 primeiros séculos profundamente conectados com o Evangelho, com Jesus, os primeiros tentando viver Jesus a todo custo. Mas depois tivemos uma inversão no século IV, com o imperador Constantino, e aí nós passamos a ser uma religião do Estado. E desde o século IV, nunca mais resolvemos essa equação. E recentemente? E aí, eu gosto da história, porque a história nos ilustra bem. Quando alguns amigos meus, padres, estão muito desanimados, porque escutam bispos, padres apoiando o atual presidente, eu digo assim: calma, calma. Quando Franco era o ditador na Espanha, nós tivemos toda uma ala católica dando fundamento teológico para a ditadura franquista.
Mas a igreja no Brasil, especificamente, né? Nós tivemos aí a geração iluminada da teologia da libertação, nós tivemos bispos que até, né, foram quase Nobel da Paz, né, como Dom Helder Câmara, enfim. No Brasil, especificamente, você faz essa mesma leitura? Sim, olha, em 1968, nós tivemos uma conferência em Medellín, na Colômbia, que tentou fazer uma leitura criativa do Vaticano II, que tinha acontecido 62 a 65. Então, no ano 68, que é um ano emblemático, o Zuenir Ventura, sim, que é o nosso historiador, o ano que não jornalista aqui, escreveu o ano que não acabou, 68. Já em 68, nós tivemos uma parte da Igreja Católica na América e no Caribe e no Brasil assumindo as conclusões de Medellín. Mas tivemos oposição. É impressionante que lá no Concílio Vaticano II também tivemos votos contra documentos mais avançados do Concílio, né? Votos de bispos brasileiros. Então agora, com esse atual presidente, nós temos bispos também alinhados com ele, ignorando todo o esforço que a gente fez nesses anos todos, de uma igreja mais voltada aos pobres, mais pé no chão. Então, teologia da libertação virou um palavrão na cabeça deles. Comunidades eclesiais de base, as SEBs, pasme, até a CNBB tem medo de SEBs, tenta mudar o nome de comunidades eclesiais de base. Então, isso é histórico. Eu digo assim, eu sofro, que é claro, eu sou sensível. Eu sofro quando eu ouço um bispo apoiando o atual governo, quando eu ouço um padre apoiando, eu falo, mas que lástima, parece que a gente levou tanta chicotada na história e não aprendeu. Eu sofro com isso, mas dentro da minha racionalidade histórica eu entendo. Mas foi esse sofrimento que de alguma maneira fez você e outros padres criarem o grupo Padres da Caminhada? Qual o objetivo da criação do grupo Padres da Caminhada e qual a importância dele nesse contexto político? Você veja que interessante. No Rio Grande do Sul, os nossos irmãos, no encontro de SEBs do regional lá do Rio Grande, eles falaram, por que nós não criamos um grupo para a gente poder se articular melhor? Isso foi quando? Acho que foi em 2019. Primeiro ano do governo Bolsonaro. 2018, 19, está por aí. E aí, eles logo fizeram contato comigo, eu entrei. Um outro grupo também de padres decidiu fazer um outro grupo chamado Padres contra o Fascismo. Tem padre que é dos dois? Ou... Tem. Hoje os grupos quase estão fundidos já. São poucos que estão num e não estão no outro. E como o WhatsApp, que é um grupo de WhatsApp, é um grupo limitado, o WhatsApp não permite... 256 o máximo. Tivemos que criar um segundo grupo, Padres da Caminhada 2, né? E nós partilhamos nossas angústias, nossas alegrias, nossas realizações, nossas frustrações, nossas análises de conjuntura. Então hoje nós partilhamos, somos uns 400 já, né? Uns 400 padres, e estamos aí partilhando para a gente não se sentir tão isolado, sozinho. E temos padre
quase de todas as dioceses do Brasil. Dioceses? São quantas dioceses no Brasil inteiro? 200 e... não me lembro. E tem quase representante de todas. Quase de todas. Né? Nós vamos fazer um esforço para ver se a gente tem pelo menos um de cada diocese. Né? Mas nós temos dioceses que a gente nem esperava que ia, né? Mas tem um lá, tem outro, então nós fomos juntando, né? E é interessante, eu recebo, por exemplo, eu sou administrador de um dos grupos, então eu recebo, aí, me agregue aí, me adiciona, sabe? Então eu falo, eu vou adicionar e você se apresenta para o grupo. E o padre vai entrando, sabe? Já vai postando as angústias dele, as alegrias. É muito interessante, é um grupo que se ajuda muito. É muito um grupo nesse sentido, de ajuda mútua. É de ajuda mútua. Nós já fizemos um encontro presencial lá em São Félix. Sim. Fomos poucos, porque São Félix, além de difícil acesso, passagem muito cara para a gente chegar Para ir de lá. avião é caríssimo. Eu aproveitei porque eu tinha de ir no Mato Grosso para o encontro das séries, né, lá da Ampliada, em Rondonópolis. Aí eu fiz um combo para poder passar na Romaria dos Mártires, no encontro dos Padres da Caminhada e no encontro da Ampliada de Séries. Então eu fiz um combo aí. Mas de fato é muito caro, a gente reuniu pouco. O segundo encontro nós estamos pensando em fazer num local, né? Apesar que, vamos dizer assim, hoje houve um segundo encontro presencial. Ah, o de São Paulo? É o de São Paulo. Você não estava lá, mas você considera que tenha sido um... eu considero, porque foi promoção dos Padres da Caminhada, articulação dos Padres da Caminhada. Foi muito bonito, eu assisti tudo. Tinha religiosas, olha, foi muito bom, eu assisti. E tinha pessoas de outros lugares do Brasil? Sim, tinha padres de outros... Rio Grande do Sul. Foram hoje lá. De Belo Horizonte, teve gente, os nossos. Eu só não fui lá porque você já tinha esse compromisso aqui também. Eu já tinha esse compromisso aqui no Rio, mas nós tinha gente de todos os lugares. Foi muito bom, foi muito bom. Eu considero um segundo encontro presencial, esse de São Paulo hoje. Entendi. Para o futuro, padre, você acha que, sendo eleito um governo progressista, né, é claro que a gente sabe que ninguém vai fechar igrejas, né, porque andam dizendo por aí que logo Lula, né, que foi ele que fez a lei da liberdade religiosa. Ele assinou com o Papa Bento, lá no Vaticano, o tratado Igreja-Estado. Esse eu não sabia. Isso é da autoria do Lula com o Papa Bento XVI. Que era um Papa super conservador. Então, quer dizer, não tinha... É uma loucura essas fake news, né? Não, é triste ver o povo acreditando. Exatamente, mas são bobagens, mas que o povo acredita, né? É terrível isso, né? É muito triste. É terrível. E a gente vê... os padres sendo atacados nas missas, eu assisti alguns vídeos, e um deles, a mulher gritava, né, o senhor está defendendo Lula, o senhor é a favor do aborto, a questão do aborto também é outra questão que... Que bobagem, né? Claro. O que Lula uma vez disse que eles usam, é que às vezes a pessoa não tem 2 neurônios, porque 2 neurônios o tipo e o teco, né? 2 bastariam para entender. Eu trabalhei na Paraíba, e eu vi menina morrer de tentativa de aborto com cabo de pente. Dá para você? Na minha cabeça nem entrou quando me contaram. Do que ela morreu? Né? Morreu porque ela foi tentar fazer um aborto com cabo de pente. Então, nós que trabalhamos no Nordeste e que vimos tanto sofrimento nesse sentido, ou na periferia, são 42 anos de padre, e 42 anos de padre só em periferia. Eu nunca trabalhei em centro. Hoje em dia você está na periferia lá em Belo Horizonte. Belo Horizonte. Né?
Então, o que a gente vê é o seguinte: a filha da madame vai fazer o aborto até fora do país. E a pobrezinha tenta o aborto com o pente, com chá, com pente, com agulha de tricô. E quando a gente vai sepultar uma criatura nessa circunstância, a gente perde o fôlego. Então, o que o Lula uma vez fez distinção foi isso. Aí já disseram que ele era a favor do aborto, da legalização. Então, olha... Bom, a gente sabe que o Bolsonaro, se Deus quiser, vai cair, mas o bolsonarismo vai permanecer aí por um tempo. O que você espera em termos de igreja, em termos de cristianismo, para o Lula ganhando, entrando no governo progressista, mas permanecendo na sociedade o bolsonarismo? O que você imagina para o futuro? Eu imagino o seguinte: para a igreja e para o Estado. O PT esteve muito tempo no poder e a grande falha foi o não investimento na formação de quadros, de liderança, de base. Não pode se repetir isso. E nós da igreja, outra vez, voltarmos aos nossos grupos de Bíblia, sabe? Os grupos pequenos de Bíblia no bairro, ajudou a formar tanta liderança bonita, muitas. Então, eu espero um governo que não fique somente visando disputa de poder, né? Só disputa de poder. Eu espero um governo voltado para a base, para a formação de base. E espero uma igreja, né? Pelo menos uma ala da igreja, que acreditamos no povo e na simplicidade do pobre e tal, que nós tenhamos a cara e a coragem de voltar a investir na formação de base também na igreja. Tá ótimo. Se quiser fazer alguma consideração, alguma coisa que eu não tenha perguntado, alguma coisa que você queira falar? Sim. Olha, eu digo assim, para nós, claro que a gente quer que ganhe a pessoa mais sensível, a pessoa que tenha empatia com as causas do povo, a pessoa que entenda que o Estado ainda tem uma função, porque num país com 33 milhões de pessoas não dá para ficar falando só de privatização. O Estado ainda tem a sua responsabilidade social, então eu espero essa vitória. Mas, como a gente vive num mundo tão maluco, se a gente sair derrotado no segundo turno, não vamos perder as esperanças, nós vamos sofrer um baque, nós vamos ter um dia seguinte de ressaca, mas nós já tivemos tantas outras na história. E a gente tem que ter claro que nós seguimos, aos olhos humanos, um fracassado na cruz. Na cruz estava um fracassado. É que a nossa fé aponta para a ressurreição, tudo. Mas na cruz, os discípulos mesmos entenderam que estavam diante de um fracassado. E os outros se sentiram vitoriosos, né? Claro, os que mataram. O império se sentiu vitorioso, o judaísmo da época se sentiu vitorioso. Mas, então, nós seguimos um fracassado na cruz. E que conheceu a ressurreição por misericórdia do Pai. Então, nós não vamos sair da luta, nós não vamos abandonar a periferia, nós não vamos abandonar aquele pobre que votou errado, não vamos. Porque nós temos uma resiliência que o pessoal não acredita. Nós somos resilientes.
É isso aí. Queriam nos matar, mas nós combinamos não morrer, né? Claro! Não tem... Claro! Então tá...